Sem dúvida, se você realmente acompanha o futebol brasileiro, você vai ver que Palmeiras e Botafogo fazem o melhor confronto. Técnico, tático, em questão de emoção, e principalmente de um ano para cá. É o melhor confronto de se assistir do nosso futebol, quiçá futebol sul-americano. É óbvio que quando você pega em questão de potências econômicas, você vai colocar Palmeiras e Flamengo, mas Botafogo e Palmeiras é o jogo que te entrega tudo. Raça, emoção, garra, coisas impossíveis, e não faltou isso no jogo da Libertadores. Quando você pega o jogo como um todo e você analisa o que aconteceu ali no final da partida, cara, a gente passou perto de ver uma das maiores batendo ali, por exemplo, com Flamengo e Santos, para ser a maior virada da história do futebol brasileiro, ou Palmeiras e Vasco, do final dos anos 90. Gente, a gente está falando de um jogo que se desenhou por caminhos completamente, assim, absurdos. Porque quando você pega o jogo da volta, né, você imagina-se que o Palmeiras ele vai imprimir uma pressão igual como ele fez contra o Flamengo, e não foi isso que aconteceu. O Botafogo ele entrou na partida de volta no Allianz Parque, indo para cima do Palmeiras, sem medo. Por quê? Porque o Arthur Jorge ele entende que, olha, se eu admitir uma pressão do Palmeiras, se eu tiver uma postura, por exemplo, parecida com a do Flamengo, ou de outros times que meio que abriram mão de jogar para apenas se defender no Allianz Parque, eu vou tomar prejuízo. Então a melhor forma de eu conseguir evitar o ímpeto do Palmeiras é partindo para cima dele, dito e feito. O Botafogo ele foi para cima, ele teve e criou chances ali com o Savarino de fora da área e batendo bola na trave, com o Luiz Henrique caindo ali pela esquerda, gerando um incômodo absurdo. O Botafogo não conseguiu abrir o placar. O Palmeiras ele foi se achar ali na partida após os 15, 20 minutos. Marcação encaixou e entendeu que a maior válvula de escape é em cima do Estevão. E aí começa-se a ativar aquele modo garoto fenômeno que a gente está vendo. O Estevão com dribles rápidos, conseguindo sair do 1 contra 1, fazendo a dobradinha ali com o Marcos Rocha e o Richard Rios. Foi o lado que o Palmeiras mais conseguiu produzir, com cruzamentos, com uma defesa do John. Você vê que o Palmeiras ele assume o controle da partida e acaba o primeiro tempo de uma forma agregada, o Botafogo em vantagem. Vem o segundo tempo, o Botafogo ele começa um pouco em cima, o Palmeiras ele se acha um pouquinho ali depois uns 2 minutos, mas aí tem um gol do Botafogo, numa jogada de lateral, que é onde consegue ganhar, toca pro Igor Jesus, que é uma contratação assim absurda, consegue ser um reserva de imediato do Júnior Santos. Botafogo ali sente falta do Júnior Santos, mas você vê que ele tem um elenco que ele consegue botar ali jogadores para jogar, abre o placar. Pouco tempo depois, o Botafogo chega ao segundo gol com o Savarino. Cara, quando fez o segundo gol, eu tenho certeza que você aí que tá assistindo vê, olha, o Botafogo conseguiu exorcizar o fantasma do ano passado. O Botafogo de fato é uma equipe mais forte do que a do ano passado, e isso é verdade. Mas fica muito difícil quando você vê que bate 40, 41 minutos do segundo tempo e tá 2-0 pro Botafogo. Uma equipe muito melhor, uma equipe mais madura, com outros jogadores mais experientes. Será mesmo que o Palmeiras vai conseguir? Dito e feito. O Abel ele faz alterações, ele coloca o Rony, ele coloca o, o Gabriel Menino, ele tira o Richard Rios, ele tira o Felipe Anderson, bota o time mais pra frente. E aí vem o cruzamento do Gabriel Menino, gol do Flaco Lopes. Ali no gol do Flaco Lopes você vê que os torcedores, os jogadores do Botafogo já olharam um pro outro. E olha que tava 2-1, 4-1, né? Naquele momento ali antes do gol, 4-1 no agregado, 4-2. Os jogadores do Botafogo olharam um pro outro com uma sensação de tipo, cara, será que vai acontecer isso de novo? Aconteceu. O Palmeiras aí fez 1-0. Depois, cruzamento, bola sobrou pro Rony, 2-0, não é possível. Não é possível, cara. Você olha assim e o jogo vai passando, a emoção vai tomando conta.
até que um cruzamento, bola sobra pro Gustavo Gomes, faz o terceiro, você fala assim, caraca, cara, não é possível. O Palmeiras é o time do pacto na América do Sul. Ele é aquele pacto que tem o Real Madrid, que tem o Bayer Leverkusen. O Palmeiras, ele tem esse pacto aqui na América do Sul. Aí você olha assim, cara, já era. Não vai segurar o Palmeiras, não. Vem a revisão do árbitro, a bola bateu na mão do Gustavo Gomes e foi tudo por água abaixo. E no final do jogo ainda tem uma bola na trave do Gabriel Menino. Cara, se você realmente não gostar de futebol, você tem um problema. Por quê? É o único esporte que consegue garantir esse tipo de emoção com mais frequência. Quando você pega, por exemplo, um basquete, a NBA, ele pode ir para um tempo alternativo ou uma bola de três no último segundo, mas o futebol ele é o único que consegue propor isso por muito mais vezes, com uma frequência muito maior. Quando você pega esse confronto específico, você vê que isso vem acontecendo. E aí você puxa duas coisas muito interessantes que a gente precisa chegar à conclusão aqui. A primeira questão do Botafogo. O Botafogo é preciso elogiar como eles conseguiram evoluir, como num salto de 5 anos sai de um time de Série B para um time que se torna um dos favoritos a ganhar a Libertadores, um dos favoritos a ganhar o Campeonato Brasileiro, seria um dos favoritos se estivesse na Copa do Brasil, e você vê que tem um trabalho sólido ali. Eu falei no meu vídeo anterior sobre a estratégia do John Textor de tirar a pressão do elenco e passar para ele, como uma forma de espelho. Mas você vê que tem algo a mais ali. Porque o John Textor, ele tem uma vantagem que ninguém tem aqui no Brasil. Ele é dono de clube europeu e ele consegue fazer um intercâmbio de jogadores, fazendo com que tragam jogadores jovens baratos e com rodagem internacional, onde ele consegue fazer isso com uma facilidade imensa, porque quando você vai pegar, por exemplo, o Flamengo ele traz jogadores mais velhos, com rodagem europeia, mas jogadores mais velhos. O Palmeiras ele traz alguns também nessa situação, exceto o Felipe Anderson, mas você vê que é um tipo diferente. O Textor ele consegue fazer um intercâmbio, por quê? Porque ele é dono de clube e consegue fazer isso. Mas você vê que tem um trabalho sólido do Botafogo, o torcedor ele tem que comemorar, isso é um fato. Mas fica aquela sensação, caramba, a gente passou, mas por um fio não foi tudo por água abaixo. Ou seja, a gente pode levantar uma questão de que talvez o Botafogo ainda não tenha superado o que aconteceu ano passado. Isso pode estar vindo de forma mais tardia, sim, mas o Botafogo ele precisa melhorar seu psicológico, que agora vem fase aguda da Libertadores, que ele precisa realmente mostrar, em fase final de Campeonato Brasileiro, etc. E a gente também pode chegar numa conclusão, como eu disse no vídeo anterior, que sim, o Botafogo ele se mostra como a terceira força do futebol brasileiro. Ele, na minha opinião, está fazendo o que o São Paulo poderia estar fazendo. Que o São Paulo também ele consegue jogar de igual para igual com o Palmeiras e ganhar, com o Flamengo e ganhar, ao ponto de ser temido pelos dois clubes, mas ele não consegue propor o seu favoritismo ao longo do campeonato e ao longo de outras equipes no enfrentamento. É diferente do Botafogo. O Botafogo ele está impondo respeito e está impondo medo em relação a outros adversários. E em relação ao Palmeiras, o que a gente pode falar? É uma troca de ciclo de elenco. O elenco do Palmeiras, jogadores valiosos, jogadores medalhões, eles estão deixando de atuar. Como, por exemplo, Gustavo Gomes. Gustavo Gomes seria, cara, exaltado agora por um terceiro gol, só que ele erra o bote no segundo gol do Botafogo. Ele errou um passe também no jogo contra o Flamengo, que prejudicou o Palmeiras levando o segundo gol. Então você vê que o Gustavo Gomes ele já tem sua titularidade questionada. O Marcos Rocha você já vê que já está com uma idade avançada. O Zé Rafael, ele vinha de um período machucado, ok? Mas já começam a questionar se ele deve ser titular. O Dudu já não é titular. O Rony já não é titular. O Veiga tem produção diminuída. Então você vê que os jogadores do Palmeiras, aqueles que fizeram história, eles já não rendem mais a mesma coisa e eles são questionados. Então você está tendo uma troca de elenco. Você vê que tem o Vitor Reis entrando. Você vê que tem o Estevão assumindo protagonismo, por mais que ele vai sair ano que vem. Você vê que tem o Lázaro, né? O próprio Vanderlei está apresentando uma fase ruim, mas ele é novo, ele pode atuar mais.
Então, você consegue ver que o Palmeiras ele já tem um outro elenco em relação àquele de 2022 que ganhou. E aí, com base naquilo que você não vem conseguindo apresentar, que são títulos e o desempenho conforme o Palmeiras tinha apresentado nos outros anos, vão vir críticas. Só que a luta que o Palmeiras teve, tanto hoje contra o Botafogo e contra o Flamengo na Copa do Brasil, faz com que não venham tanta gente pedir, por exemplo, a cabeça do Abel Ferreira. Mas é de se questionar que o Palmeiras ele caiu tão cedo na Libertadores, e aí tem um azar em questão de sorteio, porque qualquer uma das duas equipes poderia estar na final, mas caiu precocemente. É a sétima eliminação de mata-mata seguido caindo no Allianz Parque. E aí você vê que tem, né, bastante questionamentos no ar. Só que, quando você pega o espetáculo apresentado por esses dois times, simplesmente você tem que fazer isso aqui, agradecer o futebol por proporcionar momentos como esse. Quero saber o que você acha. Deixa aqui nos comentários qual a sua opinião sobre o jogo, o que você achou, quem foi melhor. Deixa essa loucura aqui embaixo, se inscreva no canal, tamo junto e até a próxima. Valeu!